Olá pessoal, hoje estaremos dando início a nossa aula sobre custo padrão. Tá? Esta é a sexta aula do nosso curso. Vamos dar início. Bom, inicialmente eu poderia falar que a gente já conhece o que são custos, mas padrão pode soar um pouco estranho, né? Mas a definição, ou seja, o que seria o padrão, nada mais é do que estabelecer um parâmetro, né? Estabelecer uma base de comparação. Ok? Então veja, quando nós falamos de custo padrão, eu estou falando do custo que vai servir como parâmetro para outros custos, ou seja, para a execução, né? A execução da produção, tá bom? Aonde a gente usa padrão, professor, mas esse negócio de custo parece que é meio complicado, né? Onde é que a gente usa padrão na nossa vida? Isso é só um negócio de custo. Não, não é só coisa de custo. Veja, no momento em que eu vou comprar um sapato, um tênis, a primeira coisa que o vendedor pergunta é qual o tamanho do seu pé. Isso é um padrão. O tamanho do pé, aqui no Brasil tem uma medição, nos Estados Unidos tem outra, na Europa tem outra, e assim sucessivamente. Ou então, quando você fala que você vai comprar feijão, e você encontra sempre pacotes com 1 quilo de feijão, ou com 2 quilos de arroz, enfim. Em tudo na nossa vida nós usamos padrões. Esses padrões eles são base apenas para a comparação do que a gente está efetivamente executando. Tá? E ele possibilita dentro das organizações que os gestores executem algo que é conhecido por gerenciamento por exceção. O que é isso? Ora, a gestão define um padrão e vai buscar solucionar problemas apenas que se diferenciam, que estão muito distantes daquele padrão que foi inicialmente definido. Tá? Então, ela vai apenas naquilo que não está dando certo, um gerenciamento por exceção. E quem usa custo padrão no mundo hoje? Olha, Firestone, né, produtora fabricante de pneus, Sears, McDonald's, né, Subway, duas gigantes aí de fast foods ao redor do mundo, entre outros, ok? Então, como se dá o ciclo de análise, né, das variações dos padrões? Então, inicialmente, veja, é elaborado um relatório de custo padrão, ou seja, qual seria o custo padrão, o custo que seria razoável, que a gente deveria perseguir, né, para conseguir elaborar um produto. Após essa definição, a empresa vai dar início ao seu processo de elaboração, de fabricação do produto. Quando ela estiver produzindo, ou após as suas produções, ela vai conseguir identificar as variações comparando aos padrões que foram inicialmente definidos. Ao identificar as variações, o gestor pode então ver o que foi que ocasionou, que problema gerou essas variações. Identificando, ele vai em busca de explicações para ver se foi algo de responsabilidade de algum indivíduo, ou se foi algo inerente ao próprio mercado, enfim, a própria conjuntura econômica daquele período. Ele vai tentar entender o que foi que causou essas variações, adotar as ações corretivas, né? E, por fim, conduzir as operações do período seguinte. Tá? Então, após fazer essas operações, ele vai poder reiniciar esse ciclo. Na verdade, existem padrões que são ideais. Né? O que a gente conseguiria
o que seria possível, mas nem tudo que é ideal pode ser efetivamente realizado. Então, essa definição ela é um tanto quanto subjetiva, tá? Ela vai muito do estilo de gestão da empresa ou do próprio gestor. Na verdade, parece ser mais razoável que se utilize padrões que sejam práticos, padrões que sejam realizáveis, né, dentro daquele mercado, dentro daquelas condições, daí por diante. Então, de um modo geral, os padrões eles são estabelecidos sob 3 pilares, tá? Materiais diretos, mão de obra direta, vamos passar aqui, a gente volta, e custos indiretos variáveis da produção. Então, perceba que nós estamos falando especificamente de custo variável, tá bom? Quanto aos materiais diretos, o que vai ser analisado? O preço que deveria ser pago por isso, ou seja, quanto que eu pago por cada quilo de matéria-prima, por cada metro de matéria-prima, por cada litro de matéria-prima, tá? Daí por diante. E a quantidade deste insumo que é necessário para produzir uma unidade. Então, eu posso ter mais de uma matéria-prima, mais de um material que está sendo utilizado. Eu preciso conhecer quanto de cada material eu vou utilizar para fazer esse produto. Como se fosse uma receita, né? O cozinheiro vai preparar um bolo, então quanto de farinha, quanto de fermento, quanto de açúcar, quanto de chocolate e daí por diante. Quanto de leite, de ovos, né? São definidos o que? Padrões. Tá? O segundo ponto, a mão de obra direta. Então, um nível de salário padrão, tá? O quanto que o mercado paga, né? O quanto que é razoável pagar-se, né? Para quem vai desempenhar as tarefas de produção, em média, por hora, né? Enfim. E quantas horas são necessárias para fabricar determinado produto. Por fim, os custos indiretos variáveis de produção, que podem recorrer também a salários, podem recorrer também a algumas outras taxas, tá? Que vão compor o custo unitário de cada produto. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesse relatório desse quadro 10.2 do livro Contabilidade Geral de Gerson Norenberger. A quantidade padrão que foi definida, ou os padrões que foram definidos para elaborar uma única unidade foram, olha, de materiais diretos, precisa-se de 3 libras, libra é uma unidade de medida, né? Vocês sabem, e paga-se 4 dólares por libra, que daria então um custo total de 12 dólares de materiais diretos para se produzir uma única unidade. De mão de obra direta, eu preciso de meia hora. Quanto é que eu estou pagando hoje no mercado, em média, por uma hora trabalhada para essas funções? 22 dólares por hora. Se eu preciso apenas de meia hora, então vou gastar 11 dólares com mão de obra direta. Esse é o padrão, né? É o que estima-se gastar com mão de obra na elaboração de um único produto. E os custos indiretos variáveis de produção também estima-se que vai precisar de meia hora, e esses custos eles demandam em média 6 dólares por hora. Teríamos então 3 dólares como custo padrão de custo indireto variável de produção, que daria um total de custo padrão por unidade de 26 dólares. Isso quer dizer o quê? Eu estimo que para produzir uma unidade, para fabricar uma unidade, vou precisar gastar 26 dólares. Tá? Então, como é que eu vou analisar se realmente ocorreu o que foi planejado ou se houve alguma variação? Olha, nós estávamos analisando 3 aspectos, né? Falamos inicialmente, e vamos olhar aqui, ó.
Inicialmente, o que nós precisamos ver é se a quantidade padrão que foi estimada e o preço padrão que foi estimado, multiplicado. Tá? E vou comparar isso daqui com a quantidade real de insumo que foi utilizado multiplicado pelo preço padrão. Essa variação vai me dar uma variação da quantidade. O quanto de custo eu tive a mais decorrente da variação da quantidade, a mais ou a menos. Né? Enfim, a empresa pode ter sido mais eficiente. O segundo ponto é, eu vou comparar a quantidade real vezes o preço padrão com a quantidade real vezes o preço real. Isso aqui vai me dar uma análise do preço, da variação do preço. Tá? Em seguida, eu vou diminuir um do outro para ver qual foi a variação real, se essa variação foi favorável, se ela foi desfavorável, e começar aquele ciclo de análise que nós vimos anteriormente. Tá? Então, vamos olhar aqui. Esse relatório de desempenho, de custo da produção, de um mês terminado no mês de junho. Né? Suportes, então vamos ver o que foi planejado inicialmente. Suportes para livros produzidos, isso é quantidade, 2.100 quantidades. Materiais diretos que foram utilizados, $12 por quantidade, então 12 vezes 2.100 deu 25.200. Mão de obra direta, $11 por quantidade, então nós temos 11 vezes 2.100, 23.100. Custo indireto variável de produção, 3 por quantidade, 3 vezes 2.100, deu 6.300, custo total. Tá? Se nós fôssemos analisar o que foi definido como padrão, vejam que foram produzidas 2.000 unidades, um gasto de R$24.000, com materiais diretos, 22.000 com mão de obra direta e 6.000 com custos diretos de fabricação. Isso quer dizer que o que foi executado daqui para cá nos foi favorável em $1.200 quanto aos materiais diretos, $1.100 quanto à mão de obra direta e $300 quanto aos custos diretos de fabricação. Tá? Quando nós olhamos aqui esses outros resultados das variações das despesas, então aqui nós olhamos apenas as atividades, aqui estamos olhando apenas as despesas, nós vimos que tivemos mais um custo maior com material direto do que o que foi estimado. Tivemos um custo maior também com mão de obra direta e com custos indiretos variáveis de produção. Tá? Então 700 foi desfavorável, 680 desfavorável, 1.140 desfavorável. Vamos fazer então a análise inicialmente dos materiais diretos. Veja, foram produzidas 2.000 unidades, tá? E cada unidade, bora voltar lá para a gente ver, utiliza 3 libras de material direto, a $4 por libra. Então, foram produzidas 2.000, cada unidade utiliza 3 libras, então foram consumidas 6.000 libras. Esse seria o padrão, a um custo de $4 por libra, né? Que daria um custo total padrão de 24.000. Entretanto, foram efetivamente consumidas a quantidade real, esse QR aqui, foram 6.500 libras, a um preço padrão de
$4 por libra, e apenas a variação da quantidade daria um custo a mais, né, uma variação de custo, né, desfavorável no valor de $2.000. Tá? Por outro lado, a empresa conseguiu um preço real menor do que o preço padrão. O preço real foi de 3,80. Então, 6.500 libras, né, quantidade real foi utilizada, a um custo menor, tá, de aquisição dos materiais diretos, e deu um custo de 24.700. Na verdade, foi então favorável, porque foi inferior ao que seria esperado apenas com relação ao preço. A variação de preço ela foi favorável, de $1.300. Tá? Então, quando nós juntamos as duas variações, nós vemos que ainda houve uma variação de $700 desfavorável. E isso apenas dos materiais diretos. Uma outra forma que a gente poderia analisar isso seria através de fórmulas. Então, nós teríamos a variação da quantidade de material, que seria a quantidade real vezes o preço padrão, menos a quantidade padrão vezes o preço padrão. Tá? A gente pode colocar o preço padrão em evidência. Então, a variação da quantidade de material seria igual a quantidade real menos quantidade padrão vezes o preço padrão. Dá para se fazer a mesma coisa com a variação do preço dos materiais, tá? Que seria a quantidade real vezes o preço real, menos a quantidade real vezes o preço padrão. Só para que a gente relembre, olha, isso tudo está aqui, ó, tá? Então, colocando-se o termo que repete, né, quantidade real em evidência, a gente teria o preço real menos o preço padrão vezes a quantidade real, tá bom? E aqui o resultado seria o valor da variação do preço. Nós vimos que foi 1.300 favorável. Vamos olhar agora a mão de obra direta. Então a análise vai ser a mesma. A quantidade de horas que foi estimada e o custo, né, de cada hora trabalhada, essa taxa salarial padrão. Tá? Então estimou-se que para produzir uma unidade precisava-se de meia hora. Foram produzidas 2.000 unidades, então precisou-se de 1.000 horas. Tá? A 22 por hora, então nós temos um custo padrão de $22.000 para produzir 2.000 unidades. Vamos olhar então a primeira variação, que é a variação da eficiência da mão de obra. O quanto essa mão de obra conseguiu ser eficiente em produzir uma unidade a cada meia hora. Foram necessárias 1.050 horas. Isso quer dizer que houve uma variação desfavorável, foi maior do que o que era padrão. A um custo de 22 por hora, o custo estimado, né, um custo padrão, temos um custo total aqui de 23.100. Esse 1.100, essa diferença de 23.000 para 22.000 aqui, ele representa uma perda de eficiência, tá? Uma variação desfavorável com relação à mão de obra direta. Agora, da mesma forma, vejam, a taxa salarial padrão, a taxa salarial real, ela foi menor do que a taxa salarial padrão, de R$ 21,60 a 22 padrão. Fazendo a multiplicação, né, 1.050 horas, foi as horas reais que foram consumidas para produzir as 2.000 unidades. Essa taxa salarial que foi conseguida, então temos um custo real de 22.680. Isso quer dizer que a variação da taxa salarial foi de 420 favorável. Tá? Nós conseguimos contratar uma mão de obra a um custo menor do que o que foi estimado. Só que essa variação favorável também foi muito inferior à variação desfavorável, deixando para a empresa uma variação desfavorável do uso, né, da mão de obra direta na elaboração de seus produtos. Da mesma forma, dá para se fazer através de fórmulas. Tá? Olha, nós temos aqui as horas padrões, vezes a taxa salarial padrão, hora real vezes taxa salarial padrão, e hora real e taxa salarial real. Então, a variação da eficiência da mão de obra direta
resultado das horas reais vezes a taxa salarial padrão menos a taxa, as horas padrão, né, vezes a taxa salarial padrão. Colocando TP, que é a taxa salarial padrão, em evidência, nós teremos que a variação da eficiência da mão de obra são as horas reais menos a hora padrão vezes a taxa padrão. Tá? A variação da taxa salarial, da mesma forma, nós temos as horas reais aqui, o preço real, o preço padrão, colocando-se em evidência, então, as horas reais, né, que está nos dois elementos aqui da nossa equação. Nós teremos que o preço real menos o preço padrão vezes as horas reais vai nos informar a variação da taxa salarial. Tá? Por fim, variação dos custos indiretos variáveis de produção. Então nós temos que, para cada, vamos voltar lá para a gente ver, olha aí, nós precisávamos de meia hora para produzir uma unidade, com custo de R$6 por hora. Tá? Vamos descer lá na variação, na análise da variação dos custos indiretos. Olha, se nós produzimos 2.000 unidades e tínhamos um padrão de meia hora por unidade, então o padrão para se produzir 2.000 unidades seriam 1.000 horas. Nós vimos que a taxa de R$6 por hora daria então um custo total padrão de 6.000. Porém, nós vimos que foram necessárias 1.050 horas. Essas 1.050 horas, um custo de R$6, nos dará um custo total de 6.300, ou seja, temos esses 300 aqui de variação desfavorável, um custo maior do que o que foi o padrão. Analisando a variação do preço, né? Então nós temos as horas reais vezes o preço padrão, do outro lado horas reais vezes o preço real. O preço, veja, ele também foi maior, o preço real foi maior do que o preço padrão. Isso quer dizer que com uma hora real maior do que a hora padrão e um preço real maior que o preço padrão, nós teremos então uma variação muito grande aqui decorrente dos custos indiretos variáveis de produção. Veja, era estimado que se houvesse apenas a variação, né, desfavorável das horas reais, que a variação desfavorável total ficasse aqui nesses 300. Entretanto, veja, a variação de preço ela elevou dos 300, 6.300 para 7.140. Isso quer dizer que 840 dólares são desfavoráveis decorrentes do preço de aquisição, né, ou do preço que foi pago, médio pago, pelos custos indiretos variáveis de produção. Tá? Mais uma vez, né, análise das variações por meio de equações. Então, a variação da quantidade de custos indiretos é a quantidade real vezes o preço padrão, menos a quantidade padrão vezes o preço padrão. Colocando o preço padrão em evidência, nós temos que a variação da quantidade de custos diretos é igual à quantidade real menos a quantidade padrão vezes o preço padrão. Da mesma forma, a variação do preço dos custos diretos, né, quantidade real vezes preço real menos quantidade real vezes preço padrão. Colocando quantidade real em evidência, preço real menos preço padrão vezes quantidade real. Tá? Bom, e aí como é que o gestor poderia então fazer uma análise de onde ele deveria agir? Um dos métodos sugeridos, tá aí, também bem utilizados nas empresas, é fazer uma análise de desvio padrão. Plota-se um gráfico de dispersão, tá? E coloca-se cada variação aqui como cada um desses pontinhos. Tudo que estiver dentro da variação de um desvio padrão, mais um ou menos um, está dentro de uma área de aceitação. Então, essas variações aqui não precisam de uma atenção muito grande. Tá? Porém, quanto mais perto da linhazinha pontilhada, mais perigosa é a situação. Por outro lado, todos esses 3 pontos que estão aqui fora da variação, né, de um desvio padrão, eles são
exceções e devem ser tratados imediatamente. Ok? Bom, dê uma olhadinha lá no livro do Garrison Norenberg e vamos agora resolver o nosso exercício resolvido. Tá? Então, deixa eu abrir ele aqui. Veja. O exercício ele diz que a empresa Xavier produz um único produto. Os custos indiretos variáveis de produção eles são aplicados aos produtos com base em horas de mão de obra direta. Ou seja, os custos indiretos eles são rateados, né, para os produtos com base no consumo que cada produto tem de mão de obra direta. O custo padrão de uma unidade de produto é o seguinte: materiais diretos, utiliza-se 6 kg a 50 centavos por quilo, então precisa-se de R$ 3,00, e aqui são materiais diretos. Mão de obra direta, 0,6 horas a R$ 30,00 por hora, né, que nos dá R$ 18,00 de custo padrão relativo à mão de obra direta. Os custos indiretos variáveis de produção, então nós temos aqui a mesma quantidade, 0,6 horas, só que o valor do custo é diferente, né, de R$ 10,00 por hora, para nos dar então um custo de R$ 6,00 referentes a custos diretos variáveis de produção. Então, para se produzir uma única unidade de produto, nós temos aí R$ 27,00, que é a soma desses três valores. Durante o mês de junho foram produzidas 2.000 unidades. Opa, passou aqui, deixa eu voltar. Então, foram produzidas 2.000 unidades. Os custos associados às operações deste mês foram os seguintes. Foram comprados 18.000 quilos, né, de materiais diretos a 0,6 por quilo, que dá então 10.800. Foram utilizados na produção 14.000 quilos, não foram utilizados todos os 18.000. Mão de obra direta precisou-se de 1.100 horas a R$ 30,50 por hora, né, maior do que foi esperado. Os custos diretos variáveis de produção incorridos. Ora, houve a quantidade de hora que incorreu, ela é a mesma em todas as situações. Né? Temos então o custo de 12.980. E aí pede para que a gente calcule as variações de materiais diretos, mão de obra direta e custos indiretos variáveis. Tá? Então, vamos lá para o nosso caderninho para a gente começar a responder. Bom, pessoal, vamos começar com materiais diretos. Tá? Voltando lá no exercício, deixa eu subir aqui para a gente ver. Ora, foram produzidas 2.000 unidades e o padrão, né, material direto, era 6 kg por unidade. Então, 2.000 unidades vezes 6 kg é igual a 12.000 quilos que seriam necessários. Tá? Então, esse daqui é o que? É o nosso padrão de quantidade de material direto para se produzir 2.000 unidades. Continuando. A análise da variação de materiais diretos se dá pela, inicialmente, vamos colocar aqui a quantidade padrão vezes o preço padrão. Isso quer dizer que nós tínhamos quantidade padrão para produzir as 2.000 unidades, 12.000, vezes o custo que era de 50 centavos. Então, consequentemente, um custo total de 6.000. Lembrando que, olha, padrão, tá? Quantidade real vezes a quantidade padrão, ou desculpa, a quantidade não, preço, vezes o preço padrão, vai nos informar o quê? A variação da
quantidade, né, o quanto que a quantidade influenciou na variação de custo, a quantidade que foi utilizada, nos diz que quanto é que foi necessário, quanto foi consumido para produzir as 2.000 unidades. Nós vimos lá no exercício que foram materiais usados na produção 14.000 quilos. Então, eu vou ter quantidade real 14.000 vezes o preço padrão foi de 50 centavos. Isso quer dizer, não saiu 5, que o custo foi de 7.000, o que vai nos dar uma variação, o que, pessoal? Vou deixar vermelhinho aqui para a gente se lembrar, para começar a gente identificar. Uma variação, o quanto era esperado? 6.000. O quanto efetivamente ocorreu? 7.000. Então o custo ele foi de 1.000. A variação, na verdade, aqui, né? Desfavorável. Tá bom? Por que desfavorável? Porque foi maior do que o padrão. Vamos olhar agora a variação do preço dos materiais diretos. Então, para poder olhar isso, a gente precisa olhar quantidade real vezes preço padrão, quantidade real vezes preço real. Aqui a gente já viu que foi 7.000, né? E aqui, bom, quantidade real 14.000 vezes qual foi o preço que foi adquirido? 0,6. Então 0,6. Isso daqui vai ser igual a um custo de 14.000. Vamos pegar aqui nossa calculadorazinha. 14.000 calculadora. Deixa eu aumentar aqui. Vezes, vamos ver lá a quantidade, o preço, né? 0,6 vai ser igual a 8.400. Tá? Então, aqui 8.400. Uma outra possibilidade é, em vez de utilizar esses 14.000 aqui nessa situação específica, utilizar não a quantidade consumida, mas a quantidade comprada. Tá? Porque, não haveria necessidade de se comprar mais do que o que foi efetivamente necessário para essa produção. Nós estamos analisando especificamente essa produção. Tá? Se algum produto comprou para ser estocado, ser utilizado em outra produção, então tem que ser analisado juntamente com outra produção. Então, é comum os autores prefiram utilizar, ao invés de 14.000, 18.000 vezes 0,6 vai nos dar então uma variação de preço, com custo total, né, com preço do material direto, 10.800. 10.800 comparando com 7.000 ou com
Espera aí. 7.000 ele é decorrente dos 14. Se eu estou utilizando 18 aqui, eu tenho também que utilizar 18 aqui. O parâmetro não pode ser diferente. 18.000 vezes 0,5 igual a 9.000. Então, a variação seria de 1.800. O que, pessoal? 1.800. Ó, gastei mais do que seria o padrão. Eu fui ineficiente, então isso é desfavorável, tá? Então, a gente vai adotar como padrão na nossa disciplina essa situação aqui, ó. Sempre que estivermos analisando a variação de material direto, a gente vai querer olhar o que foi comprado, tá bom? Porque as compras têm relação direta com a análise da produção, porque houve um desembolso. Então, continuando, vamos lá. Nós temos aqui uma variação de 1.800. Vamos fazer agora a variação da mão de obra direta. Ora, quantas horas a gente precisava de mão de obra para fabricar um único produto? Olha aqui, 0,6 horas. Tá? Então, isso aqui é o padrão de tempo de mão de obra para se fabricar uma unidade de produto. Isso quer dizer que, para fabricar 2.000 unidades, nós precisaríamos de 1.200 horas. Ok? Vamos fazer agora a análise disso. A análise da mão de obra, ela começa a gente olhando a quantidade de horas padrão vezes a taxa salarial padrão, né, o nível salarial padrão. Então, foram utilizadas 1.200 horas a um custo, vocês lembram de quanto? Vamos olhar lá? R$30 por hora. Tá? Então, olha aí, 30. Isso daqui vai dar um total de 36.000. Como a gente vai olhar primeiro a variação da eficiência da mão de obra, então se eu estou falando de eficiência, tem que ver a quantidade de horas reais que foi efetivamente utilizado, vezes a taxa salarial padrão. Então, quantas horas foram efetivamente utilizadas? Vamos olhar aqui, ó, 1.100 horas. Então, nós teremos 1.100 horas vezes 30, que vai nos dar 33 mil reais. Isso aqui também é valor, né? De custos referentes à eficiência da mão de obra. Ora, vermelhinho. O real, vejam aqui, ele foi menor do que o padrão. Isso quer dizer que houve uma eficiência organizacional, economia de recursos. Então nós temos uma variação aqui de quanto? De 3.000, o que? Favorável, tá? Vamos olhar agora a variação da taxa salarial, tá? A gente fecha a questão da mão de obra. Então, eu tenho hora real vezes a taxa salarial padrão, que foi, ó, 33.000, né? A gente já calculou isso. Não vou colocar novamente.
E aqui eu vou ter quantidade de horas real vezes a taxa que a gente realmente pagou. Então, quantas horas foram? 1.100 horas. Qual foi a taxa real? A taxa real foi de 30,50 por hora. Então, 30,50. Isso aqui vai ser igual a 33.550. Bom, 33.550 representa para a gente uma variação, olha, 33.000 para 33.550. O real é maior do que o padrão. Se ele é maior, então ele é desfavorável. Então nós tivemos 550 desfavorável, tá? Vamos ver aqui a página. Começar aqui. Logo no comecinho da próxima página, eu já vou fazer essas somas, tá? Variação total de material direto, variação total de mão de obra direta. Então, para que a gente depois possa ver, né? Vou deixar tudo vermelho mesmo. Material direto, nós tivemos 1.000 desfavorável, né? Mais 1.800 que foi da variação, vai nos dar um total de, isso aqui foi tudo desfavorável, né? 2.800 desfavorável. A mão de obra direta, ela teve 3.000 favorável, menos 550 desfavorável, vamos dar um resultado, né? É igual a 2.450 favorável. Tá? Vamos olhar agora a variação dos custos indiretos variáveis de produção. Então, os custos indiretos, a gente viu que eles são alocados aos produtos com base na mão de obra direta. Isso quer dizer que a gente vai utilizar padrões semelhantes aqui. A hora padrão vezes a taxa padrão. Ora, foram necessárias, vocês devem se lembrar, 1.200 horas, era padrão, né, foi estimado, né, seriam necessárias 1.200 horas para se produzir 2.000 unidades. Qual era a taxa padrão de custos indiretos? R$10 a hora. Né? Então, temos um total de 12.000. Perdão, aqui tem que ser o 10, né? A taxa padrão, vamos lá, calma, tá indo com muita pressa. Então, ó, 10 era o custo padrão para custo direto variável de produção. Então, 12 vezes 10 vai nos dar um total de 12.000. Esse aqui eram os custos estimados, o custo padrão para custo indireto variável. Tá? Só que, para a gente analisar a eficiência, né, do uso dos custos diretos com base no tempo de mão de obra, então eu preciso das horas reais vezes, isso aqui na verdade é um preço, né, um preço padrão. Preço padrão. Isso quer dizer que, ora, foram 1.100 horas vezes o preço padrão, que é de 10. Então,
ser igual a 11.000. Pessoal, se o real é menor do que o padrão, então nós tivemos uma variação favorável. Aqui, ó, ela é 12.000 menos 11.000, favorável em R$ 1.000, tá? Agora vamos fazer uma análise das despesas, né, da aquisição desse produto, ou do uso, né, dos custos indiretos. Vamos lá, vamos. Ó, deixa eu descer aqui para esse quadro ficar mais. Os custos indiretos variáveis de produção foram de 12.980. Bom, se for 12.980, quantas horas efetivamente foram utilizadas? 1.100 horas, não é isso? Então, dividindo por 1.100 horas, vai nos dar um preço real médio de 11,80 por hora. Tá? Então, isso aqui vai dizer que, vamos lá, se eu quero analisar a variação de preço, eu vou pegar hora real vezes o preço padrão, que a gente viu aqui que foi 11.000, frente hora real vezes o preço real. Aqui hora real 1.100 vezes 11,8 vai ser igual a exatamente esses 12.980, tá? 12.980. Ao comparar um com o outro, olha, o real foi maior do que o padrão, enquanto em 1980. Isso quer dizer que nós temos aqui uma variação desfavorável de 1.980 referente ao preço do preço de aquisição, né, dos custos diretos variáveis de produção. Então, os custos indiretos variáveis de produção eles são iguais a 1.000 favorável menos 1.980 desfavorável, vai nos dar um total de 980 desfavorável. Ok? Bom, pessoal, dessa forma a gente pode ver que, com exceção da eficiência da mão de obra direta, tá? Que está aqui, e eficiência dos custos indiretos variáveis de produção, todas as outras variações foram desfavoráveis e contribuíram para uma variação global desfavorável para essa firma neste período. Ok? Bom, nós encerramos por aqui nossa aula. Dúvidas e outras explicações que vocês desejam podem ser resolvidos via fórum. Bons estudos, até mais.